Oi, oi! Vamos aprender sobre grandezas e medidas? Eu sou a Ana Maria Ferreira Santos e junto da minha colega Beatriz Souza, sobre a coordenação da professora Maria Lúcia Panussian, da equipe Oficina Pedagógica de Matemática, um projeto de extensão da UTFPR, vamos apresentar para você uma síntese do texto. A Medida e a Criança Pré-Escolar, um recorte da tese de doutorado da autora Ana Regina Lerner de Moura, com o objetivo de estudar as ações de medir das crianças em situações interativas de ensino envolvendo a necessidade de medir no espaço unidimensional. E aqui nós deixamos um QR Code para vocês conseguirem acessar o texto e também vai estar linkada a referência completa na descrição. Vamos começar com a história da matemática e a necessidade de medir. A medida surge da necessidade de estimar valores e grandezas. A geometria e a medida, desde sua origem, são interdependentes entre si e surgem de problemas concretos provenientes da necessidade prática de controlar ou delimitar espaços físicos e suas variações para morar e produzir. Segundo Ribeiro, as primeiras medições feitas pelo homem foram para o uso da agricultura, tornando-se fundamentais, especialmente com o desenvolvimento do comércio. Essas medições fortaleceram as relações sociais, criaram padrões significativos de trocas em bens, e com o avanço da ciência e tecnologia, essas grandezas e suas unidades se tornaram essenciais para uma análise mais precisa e coerente de dados. Então, vamos fazer um passeio pela medida e os avanços da matemática. Vamos começar primeiro com a pré-história, depois com a história antiga, passando pela Mesopotâmia, Egito e, por fim, a Grécia. Na pré-história, aproximadamente 13 mil anos antes de Cristo, a percepção de tamanhos e formas de instrumentos de caça e pesca eram bem avançados comparados com a época, também como a descrição bidimensional de objetos no espaço, como os registros rupestres, e o início do desenvolvimento do plantio e delimitação de espaço, já que a necessidade de sobrevivência e a continuidade da espécie eram muito essenciais naquela época. Partindo para a história antiga, aproximadamente 10 mil anos antes de Cristo, tivemos uma ênfase inicial na aritmética prática e medição, como calendário, colheitas, obras públicas, cobrança de impostos e aldeias autossuficientes, já que nessas aldeias surgiram os primeiros métodos de organização para o controle de cheias de rios, alimentações e construções. Partindo para a Mesopotâmia, na época de 6 mil anos antes de Cristo a 331 a.C., localizado nas margens dos rios Tigres e Eufrates, a autora, Lerner de Moura, enfatiza o sistema comercial dos babilônios, já que a civilização tinha carência de madeira apropriada para construir, carência também de seda e ornamentos especiais para a corte, e tinham apenas a abundância de materiais preciosos. Com isso, eles desenvolveram o sistema sexagesimal, conhecido popularmente como base 60, e também desenvolveram a geometria babilônica, com caráter prático para medição, com o uso de balanças e pesos padrão devido à intensa atividade comercial. Já que para suprir o que faltava, os mercadores percorriam grandes distâncias. Já no Egito, há 3.100 anos antes de Cristo, há 30 anos antes de Cristo, com a sua localização e o plantio às margens do rio Nilo, foi desenvolvido a medição das margens após as cheias, gerando também uma cobrança de impostos. Também houveram várias medições de terrenos. E, apesar de poucos problemas achados matemáticos registrados, houve uma ênfase principal na relação das medições. E aqui também eu queria deixar para vocês uma referência a uma situação desenvolvedora de aprendizagem disponível no nosso site da Oficina Pedagógica de Matemática, que se chama Cordas Mil, e trabalha exatamente com essa questão da medição, e trabalhar a medição sem ter uma unidade de medida conhecida e a partir dela realizar os cálculos, atribuir um novo nome a essa medida e assim por diante. Não esqueçam de conferir lá. Outro marco também importante foi a construção das pirâmides, que trabalha perfeitamente o avanço da matemática, pois envolve medida, grandeza, proporção, área e entre outros conceitos matemáticos. Chegando na Grécia, há 2.000 anos antes de Cristo, a 168 a.C., tivemos um grande avanço no comércio e a participação dos cidadãos na questão econômica, lembrando aqui que os cidadãos eram apenas os homens ricos. A matemática passa a ser usada como uma ferramenta de organização do pensamento, com a predominância do registro escrito em linguagem natural na forma de texto, com pouco uso dos símbolos e dos algarismos. Também nessa época surgiu a demonstração por raciocínio dedutivo de Euclides e a medida avança para o campo dos números racionais. Agora, nós vamos conhecer as diferentes formas de medidas. Já sabemos que a medida é a forma de expressar quantitativamente acontecimentos, fenômenos e objetos do cotidiano, e também que a medida é a descrição numérica de alguma coisa.
Mas, vocês sabiam que existem uma diversidade de formas que foram criadas para medir e uma infinidade de padrões de medida? Atualmente, nós temos o Sistema Internacional de Medidas, criado no século XVIII, que serve para padronizar essas medidas. Temos aqui algumas diferentes formas de medidas exemplificadas, como a mais conhecida popularmente, que é o comprimento, que a unidade é o metro, e o símbolo é o m. Também temos a massa, que a unidade é grama, e o símbolo é g, mas também temos outros exemplos como quilograma, miligrama, tem o tempo, segundo, minuto, a temperatura, que na unidade de sistema de medidas internacional é o Kelvin, mas aqui no Brasil nós utilizamos o Celsius, e também temos a área, que é o metro quadrado. E também trouxemos aqui uma medida que surgiu com o avanço da tecnologia, que foi a capacidade de armazenamento, que tem o byte, o kilobyte, o megabyte, o gigabyte e o terabyte. O byte e o kilobyte são menos conhecidos, mas já o megabytes, conhecidos como MB, e gigabytes, eles estão presentes no nosso cotidiano como fotos, vídeos, e o terabyte principalmente nas memórias de computadores, notebooks, e se duvidar até celulares conseguem ter 1 terabyte, 2 teras, que é capacidade absurda de armazenamento de dados. Também temos aqui na última linha da tabela a coluna que faz a relação entre byte, kilobytes, megabytes e gigabytes. Agora, chegando na unidade de medida mais conhecida, o metro não poderia ficar de fora. Além disso, a autora também dá bastante destaque para ele no texto. Quando foi pensado em como estabelecer uma unidade de medida em relação a uma entidade natural e universal, o metro nasceu como uma fração de um meridiano terrestre, e o sistema métrico teve origem com a Revolução Francesa, e sua última definição foi em 1983. Além disso, a sua nomenclatura oficial é Sistema Métrico Decimal. Com todas essas informações, sabemos que medir é comparar, mas para comparar é necessário estabelecer relações entre objetos com características em comum, ou seja, reconhecer uma grandeza a ser medida. E isso é relativamente fácil, como comparar objetos manipuláveis e possíveis de sobrepor, como palitos, canudos, barbantes e etc. Mas nem sempre é possível comparar grandezas em objetos muito grandes, como astros, montanhas, ou muito pequenos, como moléculas e células. E também são difíceis de comparar grandezas como temperatura, luz, e entre outros. Nesses casos, são necessários meios mais elaborados do que simplesmente colocar um objeto do lado do outro, pois essas grandezas que citamos são indecomponíveis, ou seja, não são possíveis de dividir para comparar. Caraça diz que nem sempre é possível a simples avaliação de é maior ou menor do que. Na maioria dos casos, é preciso saber quanto mede e, para tanto, procede-se aos aspectos do problema de medir. Primeiro, escolha uma unidade. Segundo, comparação com essa unidade escolhida. E, por fim, a expressão numérica do resultado da comparação por um número. O primeiro e o terceiro estão intimamente ligados, e cada um deles condiciona o outro, segundo Caraça, em 1975. E aqui, nós colocamos esse recorte de texto, pois a autora mostra bem detalhadamente como é estabelecida a comparação, localizada na página 51 da tese. Iniciando com a noção de grandeza, a grandeza é algo que é comum aos objetos e fenômenos, não existindo de forma isolada. A altura, velocidade, tempo, comprimento, área e etc. são exemplos de grandeza. Uma mesma grandeza tem, portanto, tantas medidas quantas forem as unidades com as quais será medida, comenta Caraça 1975. E também, as grandezas variam uma em comparação com a outra. Só lembrando, o valor de uma grandeza só pode ser estabelecido somente quando comparada a uma outra grandeza da mesma natureza. Trouxemos esse slide para mostrar como tudo está interligado entre si, e além disso, a autora faz um importante destaque da medida como a interação entre a geometria e a aritmética. Ela diz que a medida de uma grandeza se dá pela fusão de conceitos aritméticos e geométricos, e é a partir da inter-relação espaço, número e medida que os conceitos matemáticos fazem sentido. Por exemplo, a medida conectada com o número, como frações, números decimais e números racionais. No surgimento das frações, basta observar a relação espaço, número e medida. Já que no processo de medir, muitas vezes é preciso fracionar a unidade para expressar exatamente a dimensão da grandeza, e a interação entre elas contribui para a ampliação do conceito de número natural, da divisão de uma grandeza em infinitas partes e etc. Encaminhando para o final, nós trouxemos aqui um mapa mental que fala sobre o processo intencional da organização de ensino.
Ao fazer o processo de medição, é necessário 3 passos. O primeiro é a escolha da grandeza. Será que é possível dividir essa grandeza para estabelecer uma comparação? E quais tipos de grandezas que eu devo utilizar? Também temos que trazer um motivo, que seja trabalhar com as dificuldades entre elas ou estabelecer ligações entre conteúdos. Segundo, é necessário fazer uma comparação, encontrar características em comum entre os objetos para reconhecer a grandeza a ser medida. E depois, estabelecer um único padrão de comparação entre grandezas da mesma natureza, que daí vai ser a unidade de medida. E também é importante se questionar quantas vezes que essa unidade se repete, para fim de estabelecer a medida. Será que é possível comparar no caso de grandezas que são indecomponíveis, ou seja, não tem como decompor elas? E por fim, estabelecer a representação numérica, que seria a expressão do resultado da comparação por um número. E, enfim, ligar essa interação com as crianças, com os alunos ou com quem você quiser compartilhar todo esse processo intencional. E finalizamos aqui o nosso vídeo. Você gostou do nosso vídeo? Não se esqueça de compartilhar, seguir, comentar e também acompanhe nossas mídias sociais da Oficina Pedagógica de Matemática. Vou deixar aqui na descrição o link de todas as mídias sociais que nós temos e compartilhe. Também continue na nossa playlist sobre grandezas e medidas para você aprender um pouco mais.